Olá, bem-vindos todos novamente. Vamos dar início ao último módulo da trilogia, Judô, Budô no Bushido, uma reflexão crítica. Módulo 3, ensaio científico por Sensei Ricardo Robson da Silva. Como já dito, no módulo 1, o objetivo do artigo é atender os requisitos para a filiação à Dai Nippon Botokukai Internacional. A Dai Nippon Botokukai, também chamada de Botokukai, ou simplesmente DNBK, é uma renomada e impressionante organização japonesa de Budô, fundada em 1895 na cidade de Kyoto, Japão, com a permissão do imperador Meiji, que reinava à época. O seu objetivo principal é a preservação das artes marciais japonesas como um patrimônio cultural. Em alguns casos, a DNBK funciona como a última palavra sobre uma arte marcial japonesa. Do reconhecimento das artes marciais do ADNBK fornece títulos e certificados de membros, reconhecendo sua graduação. Não é porque o sistema é japonês que é aceito para participar da DNBK. Entre as artes marciais oficialmente reconhecidas pela DNBK, podemos listar Aikijutsu, Karatê, Judô, Kendo, Kopojitsu, Iaido, Koshijitsu, Kyudo, Kobudo, Daken Taijitsu. A expansão da Dai Nippon Botokukai Internacional. A partir do terceiro milênio, a entidade se expandiu para além das fronteiras nipônicas, realizando seminários em outros países e colocando representações em outros. Já existem divisões da DNBK no Canadá, Reino Unido, Itália, Bélgica, Portugal, Israel, Hungria, Rússia, Espanha,
Malta, França, Estados Unidos, Suíça, Armênia, Chile e Grécia. Ao objetivo principal foi adicionado um outro: promover um maior entendimento internacional e a paz no mundo, por intermédio do treinamento em artes marciais e do consequente intercâmbio entre os povos resultante dessa ação. Segue citação de Kano Shihan. O judô não deve ser revestido por um rótulo nacional, racial, político, pessoal ou sectário. Retomando o conteúdo do ensaio 4. Resultado e discussão. O que significa o judô mudou no Bushido. Dentre as várias artes marciais, o judô se destaca por seus pressupostos filosóficos, os quais foram idealizados visando o desenvolvimento do praticante de maneira integral, indo além da prática de movimentos complexos e repetitivos, mas sim utilizar desses de maneira a desenvolver potencialidades intrínsecas dos praticantes. Neste sentido, temos as virtudes do Budoka no Bushido: justiça, bravura, benevolência, verdade, polidez, honra e lealdade. Observamos hoje que o senso comum não consegue dizer o significado da palavra judô.
demonstram um conhecimento superficial. De acordo com Alvin, quando Jigoro Kano criou o judô, ele definiu objetivos para esta arte, que não se limitavam às questões práticas, mas sim um judô que fosse trabalhado como forma de desenvolver o caráter, a moral, o autodomínio, o autoconhecimento, o respeito mútuo, dentre outros atributos. Com relação aos pressupostos teóricos que deram base para a criação do judô, a grande maioria dos judokas desconhece que para a criação do judô, Kano Sensei se baseou em vários estilos de jiu-jitsu antigo, os quais, segundo Shinohara, são Takeuchi Ryu, Shibakawa Ryu, Jittishin Ryu, Yoshin Ryu, Sekiguchi Ryu, Kito Ryu, Tenshin Shinyo, Kashima Shinyo Ryu. Dentre estes, os que foram mais utilizados foram Tenshin Shiro Ryu e o Kito Ryu, praticados por Jigoro Kano. Tenshin Shinyo Ryu, Shinryu Ryu Tenshin, que significa Escola Divina de Salgueiro Verdadeiro. Pode ser classificado como escolas tradicionais de Jujutsu. Foi fundada por Isso Mataemon, Minamoto, Ryu Kansai Buchi Masatari, em 1830. O currículo consiste em Atemi Waza, Nage Waza, Torai Waza e Shime Waza. Outrora, um sistema de Jujutsu muito popular no Japão, entre os estudantes famosos que estudaram a arte de Kano Jigoro, cuja arte moderna do judô foi grandemente inspirada pelo Tenjin Shinyo Ryu e Kito Ryu.
Seiryoku Zenryu e Jitakkyōei. O alicerce que levou Jigoro Kano a repensar um novo estilo de jiu-jitsu foi de elaborar uma atividade que fosse capaz de explicar e ser útil a todas as atividades humanas. E Seiryoku Zenryu, que significa máxima eficiência com mínimo de esforço, gasto. E Jitakkyōei, que significa bem-estar e benefícios mútuos. São as máximas deixadas por Jigoro Kano e, se bem aplicados, trazem benefícios tanto para a prática de judô como na vida em geral de seus seguidores. Shinohara. A filosofia do judô. Um fator que pode justificar o não conhecimento da filosofia do judô e do seu budô são as diferenças culturais entre o Oriente e o Ocidente, sobre a qual Borges comenta que, pela falta de conhecimento, ocorre a confusão entre espiritualidade e religião, dando margem a diferentes interpretações e não entendimento, principalmente quando ocorre a falta do embasamento teórico. Citação de Jigoro Kano. O objetivo final do judô é aperfeiçoar-se e contribuir com algo de valor para o mundo. Desta forma, é preciso mais que a transmissão do aporte prático da modalidade. É necessário que seja transmitida a base cultural, com pressupostos teóricos, apresentando e demonstrando os significados dos conceitos, os princípios e as máximas deixadas por Jigoro Kano no dia a dia, no cotidiano. Desporto, esporte, diferente de arte marcial. Analisando o judô atual e comparando com a forma original, criada e desenvolvida pelo mestre Jigoro Kano, percebemos que sua forma, tanto com relação ao caráter extrínseco, a luta, quanto ao intrínseco, a filosofia, não reflete a imagem que seu fundador tentou incansavelmente deixar registrada,
tanto nos artigos que escreveu, quanto nas palestras que proferiu. De acordo com Kano, o objetivo principal de se praticar o judô é o aperfeiçoamento do indivíduo em todas as suas potencialidades, através do uso eficiente das energias mentais e físicas, gerando desta forma bem-estar e benefícios para ele e para a sociedade. Aqui nestas máximas encontramos o cerne do judô Budô no Bushido. Citação: Kano Sensei. Praticar judô é educar a mente a pensar com a velocidade e exatidão, bem como o corpo a obedecer com justeza. O corpo é uma arma cuja eficiência depende da precisão com que se usa a inteligência. Se analisarmos o judô contemporâneo, perceberemos uma completa inversão de valores, pois a arte não é mais vista como arte, e sim como esporte, desporto, e como tal, o mesmo visa a competição e a vitória, acima de qualquer coisa e a qualquer custo. Um leigo que assistir a uma competição de judô, atualmente e for questionado sobre o que é o judô, certamente responderá que é um esporte ou uma luta onde o mais rápido, o mais forte, o mais habilidoso, enfim, o mais bem treinado física e psicologicamente vence. Mais uma citação de Kano Sensei. O alto valor da habilidade e da qualidade da arte só pode ser obtido elevando-se acima da dualidade da competição. Se analisarmos sob a ótica do judô, esporte, desporto,
um do-judô, esse entendimento passa a ser verdadeiro, pois os judokas atuais, na sua grande maioria, desconhecem os aspectos filosóficos que embasam esta arte, que não mais é arte, é apenas uma modalidade esportiva, desportiva. O judô no contexto atual, a prevalecer a falta de capacitação e qualificação docente dos senseis, portadores de dança, não pode mais ser considerado como arte budô, forma marcial, pois que foge completamente da definição da mesma, onde o do, doutrina filosófica, prática e teoricamente, não existe mais. Infográfico de algumas artes marciais do mais conhecidas na atualidade. Tipos de judô: Kyoji e Koji Judô. Qual você pratica? Evidências, como as citadas, nos mostram que o judô praticado e ensinado hoje é o judô que os japoneses chamam de Kyoji Judô, ou seja, uma pequena forma de judô, centrada em técnicas de luta, competição, como um fim em si mesmo. Esta forma limitada e até simplória de interpretação de tão complexa arte marcial vai contra as ideias de Kano Shihan, que enfatizava o ensino e uso do judô koji, o grande judô. A grande forma de judô focada no lado espiritual, cultural e na disciplina educacional. Talvez Kano Sensei estaria dizendo que o Kyoji Judô não é o judô real, verdadeiro. Mas talvez a melhor forma de traduzir seria dizendo que o Kyoji Judô é o judô limitado, incompleto. Kano pretendia que os praticantes
de judô também alcançassem um nível mais alto de autorrealização, através do Sushin-ho, e assim alcançassem o Koji Judô, ou judô no sentido amplo. O cultivo do eu e do espírito deveria colocar os praticantes no caminho para o objetivo final do judô decano, a perfeição do caráter para si e para os outros. A intenção da conjugação tripartite do Koji Judô, o grande judô. O judô do professor Kano foi concebido como um sistema educacional interrelacionado de três partes. Ele estabeleceu o Hentai-ho para o desenvolvimento do corpo, através do treinamento. Shobu-ho para o desenvolvimento de habilidades de competição. E Sushin-ho para o desenvolvimento mental e moral. O cultivo de um corpo físico forte através do Hentai-ho e o desenvolvimento de habilidades de competição através de Shobu-ho resultaram juntos em Kyoji Judô, ou judô no sentido estrito. Kyoji em japonês significa falso, distorcido, fictício. A dicotomia do ensino. Esta dicotomia de ensinamento e prática do judô mostra claramente a transformação que o mesmo sofreu e vem sofrendo em virtude do processo de esportivização ou desportivização que a maioria das artes marciais do está passando, acarretando perda de valores e descaracterização da arte marcial do, ou seja, a perda da identidade. Nota: por oposição ao significado de Kyoji Judô, Koji Judô é o judô real, verdadeiro, o judô completo. A dicotomia do ensino.
A dialética. Forças da conservação em oposição às forças da renovação no judô. Existem correntes teóricas que defendem as mudanças ocorridas com o judô, alegando que é um processo natural pelo qual todo esporte deve passar, e que o motivo principal é o progresso. Analisando essas ideias, percebemos que o judô não mais retornará a ser o que era em virtude dos melhoramentos que estão sendo feitos em nome do progresso e globalização da modalidade. A ideia dos simpatizantes do judô contemporâneo é debatível, mas funcionalmente defensível, pois os mesmos se apoiam no fato de que as mudanças fazem parte do processo evolucionário, porque todos e todas as coisas têm que passar. A retórica conservadora. Em contrapartida, existem senseis que ainda preconizam o judô koji, de Kano, enfatizado em suas aulas. Kano não era contra a competição propriamente dita, pois entendia que essa atitude competitiva fazia parte da natureza humana. Ele apenas advertia a todos sobre os cuidados que deveriam ser observados durante os treinamentos para as competições, pois os mesmos poderiam levar o indivíduo a um desgaste muito grande, tanto física quanto mentalmente, o que foge completamente ao fim a que a arte se propunha. Judô, arte, judô, esporte ou desporto. Nota-se que, mesmo considerando a competição como uma parte do judô, Kano Sensei não perdia nem deixava de enfatizar a importância da preservação da essência do judô, como arte marcial do. Um indicador da divergência existente entre o judô do passado, que era arte, e o judô do presente,
que é esporte, desporto, pode ser representado na prática pela simples observação.
Antigamente, quando o judoca reclamava ao seu mestre que estava se sentindo cansado durante seus treinamentos, era instruído a concentrar suas energias na parte técnica, observando sempre o princípio da máxima eficiência no uso das energias físicas e mentais. Hoje, quando o atleta faz o mesmo comentário, normalmente seu mestre orienta-o para intensificar seus treinamentos, pois, se estiver cansado, vá para casa. Quando assistimos a vídeos que mostram as primeiras competições de judô, ficamos emocionados e maravilhados com a perfeição, a graça e a plasticidade dos movimentos executados naquela época, em que a competição era um meio de divulgar a arte e não um fim em si mesmo. Por outro lado, nos entristece assistir a esse judô travado de hoje, onde a força impera, onde os atletas valem-se de táticas de lutas e permissividades das regras, que a nosso ver, empobrecem cada vez mais esta antiga arte que, gradativamente, vem tornando-se apenas mais uma modalidade esportiva desportiva. O judô, Olimpíadas de 1964, a estreia. Uma vez inquirido se o judô deveria ser incluído nas Olimpíadas, Jigoro Kano respondeu: se o Comitê Olímpico Internacional pedir para o Japão incluir o judô nas Olimpíadas, o Japão vai considerar a ideia. Em 1964, o judô tornou-se uma modalidade esportiva olímpica. Tal acontecimento levou a arte do mestre Kano a ser conhecida em todas as partes do mundo, sendo fato que o judô é mais popular fora do Japão. Mas fora da terra do sol nascente, parece que o esporte agrada mais. Na França, há pelo menos 560 mil praticantes, e na Alemanha, outros 180 mil. Dentre 200 países filiados,
A Federação Internacional de Judô, apesar de ser uma arte marcial japonesa, o maior número de praticantes está do outro lado do mundo, no Ocidente. A pesquisa mostra que são mais de 2 milhões de judocas no Brasil. Esses números retratam o quanto o esporte está enraizado e popularizado no solo verde e amarelo. Há 12 vezes mais praticantes e atletas do que a própria pátria de origem do judô. Brasil, judô para todos. O perigo da perda da identidade. Com a popularização do judô através das Olimpíadas, o sonho do mestre Kano de proporcionar a arte a todos, de certa forma, teve sua oportunidade. Entretanto, a competitividade do mundo moderno, a popularização e a consequente massificação da cultura contemporânea levaram à perda de valores filosóficos por ele preconizados. A prática do judô atual mostra-se cada vez mais competitiva. Os senseis, professores, demonstram maior preocupação com os resultados em competições e acabam deixando de lado os fatores fundamentais inerentes à citada filosofia da arte marcial do. Os valores culturais, espirituais, educacionais, Budô, que de acordo com Kano eram valores mais importantes de sua arte, jazem no esquecimento para muitos. O ideal filosófico de Kano Shihan. Certa vez, Andy Adams, Apud Kano, disse: quando eu morrer, o judô não morrerá comigo, porque todas as coisas podem ser estudadas se esses princípios, melhor uso da energia e prosperidade mútua, forem estudados. O judoca é o que possui a inteligência para compreender aquilo que lhe ensinam,
paciência para ensinar o que aprendeu aos seus semelhantes e fé para acreditar naquilo que não compreende. Adentramos agora a conclusão desse trabalho. Odiernamente, se ratifica a tendência desta arte marcial, judô, na perspectiva de tornar-se apenas mais uma modalidade de esporte competitivo. Evidencia-se a parte marcial, luta, abrandada pelo mexicano a serviço de uma sociedade mais harmoniosa, em detrimento da arte, que, segundo a cultura oriental, é capaz de levar o indivíduo a concepções filosóficas norteadoras de uma vida social saudável e harmoniosa. A espada e a pena, representação nipônica de que a força física e a vitalidade espiritual e intelectual devem caminhar sempre juntas, vêm rompendo-se, permanecendo a mais concreta, ou seja, a parte da luta. Esta nos parece ser uma tendência também desenvolvida nesta sociedade neoliberal, onde a especialização tomou conta dos ramos da ciência, e o indivíduo já não é mais capaz de perceber o todo. Só consegue apropriar-se de pequenas parcelas do conhecimento historicamente produzido. A questão dos valores é tão antiga quanto a própria humanidade, e quanto a todos os tipos de sociedade e cultura. Gregos, romanos e egípcios, povos do Oriente e do Ocidente. O homem antigo é o homem moderno, o adolescente e o adulto. Todos têm em comum o fato de estarem sempre perguntando pelo bem, pelo mal, pela escolha, pelo sentido das coisas. Como a cultura se revela pelo modo de vida de um povo, onde se incluem suas atitudes, valores, crenças, artes, ciências, desporto, modos de percepção e hábitos de pensamento e de ação.
Entendemos que, especialmente, o mundo dos valores é forjado pela dimensão cultural. Nosso objetivo é de trazer para o centro das preocupações, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas sim elaborar um esforço interpretativo do significado que possui a interação pedagógica e cultural, elaboradas a partir da relação dos praticantes de artes marciais de forma ampla, judô, karatê-do, aikido e todas as demais artes, na nobreza do Budô. Em vias gerais, os princípios e valores do Budô não são conhecidos pela maioria dos praticantes, apesar de se notar que o seu aprendizado em si não é foco do treinamento, como previam os manuscritos dos fundadores. Aí lembramos Shigeru Kano, Morihei Ueshiba, Funakoshi, dentre outros. E sim, coisas como a saúde ou a competição esportiva. O judô deve existir para o benefício do homem, e não o homem para o judô, competição. Infelizmente, assistimos nesses anos de expansão do esporte em vários países que a colocação profética do mestre Kano não se realizou. O judô que ele pregava vem se descaracterizando cada vez mais, dando lugar ao judô kyoji, na verdade a sua prevalência, que vem sendo ensinado e praticado atualmente, e mesmo defendido por senseis que vivem às expensas do ensino da modalidade, e que não aprenderam a essência do judô koji, o grande judô, e por questões de interesses, conveniências e oportunidades pessoais, relegam o Budô do judô tradicional Kodokan aos labirintos do esquecimento, sem qualquer crise de consciência.
Infere-se, preliminarmente, que a metodologia educativa tem seus fundamentos nas tradições japonesas e em seus saberes seculares, pois, em síntese, pode-se dizer que a prática do Budô, intrínseca à arte marcial, vai muito além das competições das lutas nos tatame. Ela é o norte para o caminho espiritual do Budoka, praticantes desta arte. Aos olhos de todas as artes marciais japonesas modernas, o Budô é compreendido como a relação entre a ética e a cultura japonesas. Surge então a dialética entre o omote, a face pública, o que aparece, e o ura, a face privada, aquilo que fica escondido, implícito. Impõe por sua natureza o rigor da disciplina marcial e a inteligência emocional para os ocidentais, que denominamos de resiliência. Exige agir com sabedoria, não desanimar diante das adversidades, mas sim aprender com os desafios, ser disciplinado e respeitar o oponente, que são alguns dos ensinamentos do Budô. Tais como nos escritos do Shihankano, nas duas máximas da base filosófica, inferindo-se que o espírito final do judô é incutir no íntimo do homem o respeito pelos princípios da máxima eficiência, da prosperidade e benefícios mútuos, pelo caminho da suavidade, para poder atingir individualmente e coletivamente seus estados mais elevados e ao mesmo tempo mais desenvolvidos na arte de ataque e defesa, cujos preceitos culminam na presença de uma concepção de ser humano como pessoa e da educação como percurso evolutivo.
Então, uma vez concluído o ensaio científico com a sua conclusão, em pós-fácios colocamos a proposta de adesão à Dai Nippon Botokukai Internacional. Diante desse panorama escrutinado, submetido ao crivo da dialética reflexiva, é certo que há extremo interesse em ser admitido como membro associado à renomada Dai Nippon Botokukai, pela crença na verdade atemporal das filosofias e doutrinas expressadas no Budô do Judô tradicional Kodokan, em concordância com o princípio Do das artes marciais japonesas, em toda a sua essência, que embora por vezes seja a voz dissonante nos grupos de atividades docentes da arte marcial do Judô, dentre outros pares. Por certo, fui e sempre serei um velho samurai da armadura do Judogi trançado, a propagar aos quatro cantos do mundo os princípios filosóficos do Judô tradicional Kodokan, engendrados por Kano Shihan, com ênfase nos seus aspectos educacionais, formativos e reforçadores do Budô, exigidos à classe judoísta. E neste diapasão, seguir no caminho, ensinando enquanto tiver forças físicas e mentais às novas gerações. O que de bom aprendi para o bem da humanidade. Seiroku no Zenyu, Jitakyōei. Teremos agora a exposição dos slides com as referências.
Segue-se os dados biográficos do autor, sem ser Ricardo Robson da Silva, docente e diretor da Liga de Judô Paulista, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, da Liga Internacional de Judô e o Danshankai Kodan Shankai. Por fim, chegamos ao final deste ensaio. Agradeço a participação de todos e com certeza iremos elaborar outros temas para abordar esta temática maravilhosa do judô tradicional Kodokan. Soremade! Por fim,